Tem muita gente que está buscando passar no concurso público e acha que, por exemplo, direito penal e prescrição são temas cobrados somente em um concurso para promotor de justiça, para defensor público, para magistratura, e esquecem, por exemplo, que prescrição e questões relacionadas ao direito penal são cobradas de maneira repetida em concurso, por exemplo, como o de auditor fiscal da Receita Federal. Então, se você está buscando passar no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, você tem que estudar direito penal, em especial parte geral, e também tem que estudar prescrição, que é um tema muito prático que você precisa de uma pessoa para te ajudar. Eu hoje vou resolver uma questão cobrada no concurso público de auditor fiscal da Receita Federal de 2023, concurso feito pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de eu entrar na questão, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos, estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. A questão cobrada no concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, no ano de 2023, eu vou tratar aqui de uma questão objetiva e tem 5 opções de resposta e o examinador queria que você marcasse a opção correta. Então vamos à questão. Sobre o regramento da prescrição penal, considerando a posição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a propósito do tema, assinale a afirmativa correta. Então vejam que a banca examinadora queria que você soubesse das posições firmadas pela jurisprudência do STJ e do Supremo no tema prescrição. Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Opção A. A prescrição da pretensão executória fluirá considerando o saldo que restar da pena, computando-se a detração do período de prisão preventiva cumprido pelo condenado. Essa opção está errada. Por quê? Porque quando você analisa prescrição da pretensão executória, você não levará em consideração a pena a ser cumprida, mas você levará em consideração a pena aplicada. Então é isso aqui, ó. Aconteceu o crime, nós temos sentença penal condenatória transitada em julgado, aqui nós temos pretensão executória, aqui nós temos pretensão punitiva. A pretensão executória, que está prevista no 110 do Código Penal, levará em consideração a pena aplicada. Então, o que o examinador fez aqui foi confundir aquela situação em que o sujeito vem cumprindo pena e foge, e depois é capturado, e aí sim leva-se em consideração o tempo que resta da pena, no que diz respeito à pena, a pena que será considerada para fins de prescrição, no caso de pretensão executória. Então, aqui tem uma pena X. Já houve trânsito em julgado em definitivo, é essa pena X aqui que será levada em consideração para fins de prescrição. É essa pena X que será jogada na tabela do 109 para você saber o prazo prescricional. Então, essa questão aqui, essa opção de resposta, ela tem um erro, porque ela diz: a prescrição da pretensão executória fluirá considerando o saldo que restar da pena, computando-se a detração do período de prisão preventiva cumprida pelo condenado. O examinador aqui, ele faz uma confusão premeditada, né? No sentido de confundir pena que deverá ser levada em consideração para os cálculos de prescrição da pretensão executória com pena a ser cumprida. A pena que vai ser levada em consideração para fins de prescrição da pretensão executória é a pena aplicada na sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória transitou em julgado, aplicou a pena X, é a pena X que você vai jogar na tabela do 109. Uma coisa é pena aplicada a ser considerada para fins de prescrição. Outra coisa é a pena ser cumprida. O examinador fez uma confusão proposital. Aqui a opção de resposta está errada. Letra B. A prescrição da pretensão punitiva é interrompida pelo acórdão que confirma os termos da sentença condenatória. Eu já dei uma aula aqui exclusivamente sobre esse tópico.
Nós temos o crime, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, sentença penal condenatória interrompe a prescrição e acórdão condenatório interrompe a prescrição. Seja o acórdão confirmatório, confirmando a condenação, ou o acórdão que profere a primeira condenação. Antes, há um tempo atrás, somente a primeira condenação era capaz de interromper a prescrição. Então, se aqui a gente tivesse uma sentença penal absolutória e aqui um acórdão condenatório, o acórdão interrompia a prescrição. Hoje já está pacificado, tanto na jurisprudência do Supremo, quanto na jurisprudência do STJ, que se nós temos uma sentença penal condenatória, ela interrompe a prescrição, e se nós temos um acórdão condenatório confirmando a condenação, ele também interrompe a prescrição. Isso já está pacificado tanto na jurisprudência do STJ, quanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu tenho uma aula gravada aqui no YouTube somente para explicar essa nova posição do Supremo que veio seguida pelo STJ. Letra C. A prescrição penal pode ser suspensa durante o tempo em que o condenado esteja cumprindo pena no estrangeiro. A opção C também está errada. Por quê? Se o condenado está cumprindo pena no estrangeiro, a prescrição obrigatoriamente será suspensa. Não é que ela pode ser suspensa, ela obrigatoriamente será suspensa. Isso está expresso lá no artigo 116 do Código Penal, que inclusive tem nova redação. Letra D. Uma vez interrompida a prescrição da pretensão punitiva, o prazo volta a fluir no dia da interrupção pela metade. Errado. Se a prescrição foi interrompida, por exemplo, aconteceu o crime, houve o recebimento da denúncia. Com o recebimento da denúncia, há a interrupção da prescrição. Com o interrompimento da denúncia, com a interrupção da prescrição, o prazo prescricional zera e volta a correr novamente do zero. Se há a sentença penal condenatória e a sentença penal condenatória é uma causa de interrupção da prescrição, aqui zera o prazo prescricional e começa a correr do início, não tem nada de correr pela metade. Isso está expresso lá também no artigo 117 do Código Penal. Então, essa opção de resposta, a letra D, está errada. Letra E. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva possui efeitos ex nunc, ou seja, só para frente. Ou seja, impede a execução da pena, mas não atinge os efeitos secundários da condenação. Não, também está errado. A prescrição, quando reconhecida, ela produz efeitos ex nunc. Ela vai impedir a aplicação da pena, por exemplo, no caso de prescrição retroativa, e vai também impedir os efeitos acessórios da condenação. Então, aqui os efeitos da prescrição, eles não são ex nunc. Eles são ex tunc, para trás. Eles impedem a condenação e também impedem a aplicação dos efeitos acessórios da condenação, porque o acessório segue o principal. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando no canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo, comentar o nosso vídeo e partilhar o vídeo com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.